correção? Calma aí, só um minutinho. Bom dia. Nossa aula de hoje de matemática. Vamos dar continuidade ao conteúdo potência de números inteiros. Antes da gente começar lá no módulo 2, na página 162, deixa eu falar algumas observações. Na nossa primeira aula de hoje, que foi de geometria, eu corrigi a avaliação com vocês, para vocês verificarem, né? Se acertou, se errou. Quem errou, verificar como que deveria ter sido feito, tá? Mas eu não posso falar nota, nem dizer quem tirou nota vermelha, nem nota azul, nem recuperação, não posso falar nada sobre isso. A correção foi uma forma de aprendizagem, para quem errou, para quem tem dúvida, verificar como deveria ter sido feito. Então, pela correção, você que fez a prova tem uma noção, né? Se você acertou ou se você errou. Aí é só você fazer a contagem de pontos. As provas serão entregues todas juntas, com um boletim para o responsável. Eu acredito a partir do dia 18, eu não sei direito, mas não fica assim tenso, né? Eu sei que vocês ficam ansiosos, querendo saber, não lembra, né? Se fez corretamente, não lembra o resultado, mas é só aguardar, tá? Que nós vamos estar entregando as provas corrigidas em breve. Que eu posso adiantar que a maioria foi bem, né? Espero que vocês tirem dúvidas durante a aula. Por mais que fique com vergonha de falar a resposta, espero que estejam fazendo todas as atividades propostas, raciocinando junto comigo, porque é muito importante. Por mais que não tenha essa interação fisicamente, vocês não estejam me vendo fisicamente, nós temos que ter essa interação aqui, olhando na câmera, falando, escrevendo no chat, ou você pode simplesmente ficar em silêncio, prestando atenção, tá? E só um minutinho. Leonardo, eu tô falando, você tá enchendo o chat de coisa. Olha só. Deixa eu terminar de finalizar que eu vou tirar a sua dúvida. Então, vocês precisam, né? Mesmo que fique em silêncio, não quero falar, que eu tô com vergonha, raciocina comigo, façam as atividades propostas. Se tiver com dúvida, para dúvida não tem vergonha, nós estamos aqui para aprender. Ninguém nasce sabendo, né? Vocês vão errar, eu também, e assim a gente vai trocando informações, tá? Com dúvida não é para ter vergonha, é para falar sim. E as atividades, quando eu passar, você tem que fazer. Eu dou o tempinho para fazer, eu dou o tempo para corrigir, eu dou o tempo para copiar. Então, se você fizer tudo certinho do jeito que eu estou falando, vai tudo fluir normalmente, tá? Estamos fazendo o possível e também, se puder fazer o impossível, a gente tenta. Para que vocês não se sintam prejudicados com conteúdo, com nada, ok? Não precisa ficar com medo, não tem ponto extra. O que nós temos lembra aquelas atividades quando a gente passava videoaula e nós tínhamos atividades na plataforma. Alguns também fizeram as avaliações do primeiro bimestre na plataforma. Então, aquilo tudo vai estar contando ponto, tá? Não é essa nota que vocês tiraram agora que vai determinar a nota do bimestre. Tem a participação durante as aulas, tem a presença, que é muito importante, né? A gente faz a chamada todo dia, a gente está contabilizando aí quem está participando, quem está presente durante a aula. E também tem aquelas atividades da plataforma que vocês fizeram nos meses anteriores, assim que a gente iniciou. Março, não, mas acredito, abril e maio, nós já estávamos utilizando a plataforma, tem aqueles exercícios, mais aquelas avaliações da plataforma, que também vão contar na pontuação de vocês. Então, fiquem tranquilos. Não é que, professora, eu não preciso estudar que eu vou passar. Não é isso, tá? Porque o que determina a aprendizagem de vocês não é uma pontuação.
A pontuação, ela agrega, né, na forma de conhecimento, mas vocês precisam estar presentes na aula, participar da aula, precisam fazer as atividades propostas, tirar dúvida e realizar a avaliação como vocês fizeram. Tudo isso está contando ponto, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula de matemática. Agora, vamos falar sobre potência de números inteiros. Na próxima aula, eu corrijo a provinha de matemática com vocês, tá bom? Vamos finalizar esse conteúdo de potência de números inteiros. Vou compartilhar a tela aqui para vocês, para que a gente possa fazer as atividades. Ah, muito obrigada, Lívia. Não, porque eu sei que vocês ficam nervosos, ficam ansiosos, ficam com medo, né, da matéria, da nota e tudo mais. E a gente está vivendo nessa fase agora, né, de uma forma diferente, com o vírus, ainda não temos a vacina, mas a gente pode pensar positivamente. Vai dar tudo certo, tá? Nós somos capazes, nós professores, vocês também são capazes de aprender do jeito que a gente está fazendo agora. Temos que agradecer que a gente tem essa oportunidade, né? Temos que pensar que muitas outras pessoas não têm acesso à internet, não têm computador, não têm celular, né? Nem os professores, o pessoal aí do Nordeste, vocês têm visto na televisão, né? Não tem água direito, não tem casa. Então, a gente tem tudo para poder ter uma aprendizagem aí de uma forma diferenciada, mas que vocês não vão perder nada com isso. Então, a gente tem que agradecer que nós estamos na nossa casa, protegidos, temos, né, tudo que poderíamos ter, mais o acesso aí à internet, celular, computador, para a gente poder estudar, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês, que eu já falei demais. Beijinhos, ó, página 162. Vamos falar sobre potenciação. Vou fazer a chamada. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Na verdade, eu já fiz a chamada na primeira aula, né? A única pessoa que não estava, eu acho, na primeira aula, Jennifer, que eu tô vendo. Oi? Jennifer não estava na primeira aula, está agora, né? Vou colocar aqui presença para você. Só um minutinho que eu estou compartilhando a tela. Bem, na nossa aula passada de matemática, eu comecei a falar sobre potência de números inteiros. Lembrando, números inteiros são números positivos e negativos. A potência de número positivo, vocês já sabem fazer. Vou colocar só um pequeno exemplo aqui para vocês lembrarem. Vou colocar de verde, tá? Exemplo, 5 elevado a 3. A potência de número positivo, o resultado sempre vai ser positivo. Então, 5 elevado a 3 é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, nós temos aqui, ó, 125 normalmente. Quando for número negativo, na nossa base, ó, base é esse númerozinho de baixo, tá? Lembrando que a potência, nós utilizamos a multiplicação de um número por ele mesmo. Então, quando eu tenho um número negativo, uma base negativa, nós vamos ter uma regrinha para poder botar o sinal. Vou lá embaixo, quando eu já tinha falado para vocês, ó. Quando nós temos uma base negativa com o expoente par, nosso resultado é positivo. Quando nós temos um expoente ímpar,
o nosso resultado permanece negativo também. Ok? Coloquei um exemplo ali, ó. Menos 2 elevado a 6. Expoente par, o meu resultado é positivo. O cálculo do número nós vamos fazer normalmente. Exemplo aqui, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Então, na potência, se a minha base for positiva, resultado positivo sempre. Quando a minha base, que é esse númerozinho de baixo, for negativo, para a gente colocar o sinal, nós temos duas regrinhas. Expoente par fica mais, expoente ímpar fica menos. Então, vamos lá para a página 164, que nós vamos falar sobre as propriedades de potência. Página 164. A primeira propriedade da potência, nós temos aqui uma multiplicação, ó. Quando eu tenho a multiplicação de potências com a mesma base, é muito fácil a gente resolver. A gente repete a base e soma o expoente. Ó. Aqui é uma demonstração, tá? Quando a gente for fazer a atividade, eu repito a propriedade novamente. Primeira propriedade de potência, na multiplicação, a gente repete a base e soma os expoentes. Expoente, para quem esqueceu, é esse númerozinho aqui de cima, ó. 2 mais 6 vai ficar 5 elevado a 8. Isso quando for multiplicação da mesma base. Segunda propriedade, quando for divisão, ó. Quando a gente for dividir potências da mesma base, nós vamos repetir a base e subtrair os expoentes. Então, se eu tinha ali 9 tira 6, eu vou ter 3 elevado a 3. A potência você só vai resolver se eu pedir, tá? Na questão eu posso colocar apenas assim, resolva as potências utilizando as propriedades. Aí você faz assim, quando for multiplicação da mesma base, a gente repete a base e soma o expoente. Quando for divisão da mesma base, a gente divide a base e diminui o expoente. Ok? Todo mundo entendeu a primeira e a segunda propriedade? Quando a gente multiplica, a gente soma o expoente. Quando a gente divide, a gente diminui o expoente. Antes de falar da terceira propriedade, só vou lembrar aqui para vocês, quando vocês estiverem assistindo a aula, para fixar a minha janela, colocar a minha, clicar em cima da minha janela, que aí fica maior. Porque tem gente assistindo a aula com todas as janelinhas abertas, aí acaba não vendo o que eu estou compartilhando, não acaba ouvindo direito o que eu estou dizendo, tá bom? Quando for assistir, coloca a minha janelinha fixa, que aí ela fica maior lá em cima. Aí tem como você ver o livro, ver o meu rosto quando eu coloco, né? E assim por diante. Vamos lá. Primeira propriedade, nós vamos repetir a base e somar o expoente. Segunda propriedade, a gente repete a base e subtrai, diminui o expoente.
Terceira propriedade, eu tenho uma potência com 2 expoentes, tá vendo? Isso não pode acontecer. Quando a gente tem 2 expoentes, nós vamos multiplicar e ficar um expoente só. A terceira propriedade diz que quando a gente tiver 2 ou mais expoentes, a gente repete a base e multiplica o expoente. Aí ficou 4 vezes 2, 8. Ok? Terceira propriedade, quando a gente tiver 2 expoentes, a gente repete a base e multiplica esses expoentes. Quarta propriedade. Vamos lá para a página 165, na quarta propriedade. Na quarta propriedade, eu tenho aqui bases diferentes de expoente igual. Aí, gente, é só escrever. É só botar o expoente em cada base. Botar o 7 elevado a 3 e o 4 elevado a 3 também. Ok? Não tem mais nada para fazer nessa quarta propriedade. Vocês vão apenas colocar o expoente em cada base e resolver normalmente. A quinta propriedade é a mesma coisa. Só que em vez de multiplicação, a gente tem uma divisão. A gente pega o expoente, coloca em cada base e resolve normalmente. Uma observação importante. Cleito, acho que minha avó está chamando o portão. Uma observação importante, a divisão a gente pode representar com 2 pontinhos ou com uma fração. Ok? Vamos à atividade, que aí na atividade a gente pratica e entende melhor do que ficar apenas olhando exemplos, tá? Vamos lá. Na número 1, nós temos multiplicações que nós temos que escrever por meio de uma potência. Então, eu tenho aqui, ó, menos 7. Vai ser menos 7 elevado a quanto? Hã? 4. Menos 7 elevado a 4, porque o menos 7 se repete 4 vezes. Eu botei esse sinalzinho porque no computador não tem como eu colocar expoente 4, tá? Então, você já sabe que quando tiver esse sinalzinho, indica uma potência. É menos 7 elevado a 4, porque o 7 se repetiu 4 vezes. E na letra B, como que vai ficar? Menos 5 elevado a quanto? 2. 2, muito bem. O expoente, ele indica quantas vezes o número se repetiu. Na letra C, 2 elevado a quanto? 5. 5, muito bem. Na letra D, 8 elevado a quanto? 6. 6, muito bem. É muito fácil, tá vendo? Na número 1, nós estamos apenas escrevendo a potência que representa essa multiplicação, ok? Tia Lívia te chamou. Oi, Lívia, fala. Então, tia, é que eu não entendi nada desse dever. No dever, nós temos multiplicação, correto? Na multiplicação, ele está pedindo para a gente escrever a potência, ó, escreva a potência que corresponde a isso daí. Como que a gente escreve uma potência? Na potência, nós temos a base e o expoente, correto? A base nós já temos, que é o menos 7. E o expoente, o número que você vai colocar na expoente,
é a quantidade de vezes que o número se repetiu. Ok? Na letra A, o 7 se repetiu 4 vezes. Então, vai ficar menos 7 elevado a 4. Na letra B, o menos 5 se repetiu 2 vezes. Então, vai ficar menos 5 elevado a 2. Na C, o 2 se repetiu 5 vezes. Então, é 2 elevado a 5. D, 8 elevado a 6. Porque o 8 se repetiu 6 vezes. Ah, entendi. Obrigada, tia. Nada. Na número 2, nós vamos utilizar as propriedades que a gente acabou de aprender. Na letra A, na multiplicação, a gente repete a base e faz o que com o expoente? Soma. Então, ó, na letra A, para a gente poder resolver, como é uma multiplicação de potências da mesma base, a gente repete a base e soma o expoente. 2 mais 3 vai ficar 5. 7 elevado a 5. Ok? Na letra B, a gente repete a base. Como é multiplicação, nós vamos somar os expoentes também. Vai ficar 19 elevado a 11. Há alguma pergunta na número 2? Na letra A e B, como é a multiplicação, a gente usa a primeira propriedade. A gente repete a base e soma os expoentes. Na letra C, é uma divisão. Na divisão, a gente repete a base e subtrai os expoentes. 8 tira 5, 3. 3. Então, o expoente fica elevado a 3. Na letra D, a mesma coisa. Mesma base, a gente repete e diminui. 11 tira 7, 4. Tia, Oi? você dá só um minutinho só para eu pegar um post-it para Aham. botar a explicação? Copia aí a letra A, a letra B, C e D, para a gente poder fazer a E e a F. 2 minutinhos, tá? Obrigada, tia. Vamos lá, então. Na número 2, nós estamos utilizando as propriedades que a gente acabou de falar. Na letra A e na letra B, como era a multiplicação, a gente repete a base e soma o expoente. Na letra C e D, como é divisão, repete a base e diminui os expoentes.
Na letra E e na letra F, a gente repete a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 7, 21. Na letra F, a gente repete o menos 14 e multiplica 5 vezes 4, 20. elevado a 20. Toda vez que a gente tiver 2 ou mais expoentes, você multiplica. Professora, sempre Oi. que o número for negativo, ele vai estar entre parênteses, né? Sim. O positivo também pode estar, mas os negativos sempre. Esse dever parece confuso, mas quando aprende é fácil. Uhum. Vamos para 166. Todo mundo já copiou? Sim. Sim. Ok. Número 3. Preencha as igualdades, tornando-as verdadeiras. Na letra A, nós temos uma divisão. Qual número eu tenho que colocar aqui? Que tirando 6, sobra 3. Qual número que se eu tirar 6, sobra 3? Oi, professora. Na letra A do número 3, a gente tem que botar um númerozinho nesse quadradinho aí, né? Como aqui é uma divisão, a gente sabe que a gente subtraiu, né? Os expoentes. Qual número menos 6 que dá 3? 3. 3 menos 6 dá 3? Não, desculpa. Para mim era o número dentro do 6 que eu tirava para poder dar 3. Tia, 9? 9, muito bem. O expoente vai ser 9, porque 9 tirando 6 sobra 3. Na letra B, qual é o expoente em comum aí do 2 e do 8? O 3. 3. Muito bem. 3. Na letra C, para o expoente ficar 14, é 7 vezes quanto? Qual número eu tenho que botar aqui? 2. 2. Então, aqui, ó, vai ficar 3 elevado a 14, porque multiplica, né? E o 7 elevado a 14 também. Essa questão, gente, no exercício avaliativo, no nosso exercício de revisão, não vai cair, não, tá? Essa número 3. Isso aí é apenas um desafio que o livro está propondo para a gente poder descobrir o que está faltando. Vamos lá, na letra D. Tia, Oi. você pode me reexplicar a C? A letra C, a gente tinha que descobrir qual número vezes 7 que dá 14. Ó, qual número vezes 7 que dá 14, que estava aqui. Então, a gente colocou 2, porque 2 vezes 7, 14. Ok? Ok. Número 4, sem efetuar o cálculo, não precisa fazer a potência. É só você dizer para mim
se o nosso resultado vai ser positivo ou negativo. Ah, peraí, tem a letra B, desculpa. Na letra D, a gente resolvendo aqui no meio, uma divisão de potências vai ficar 21 elevado a 3, porque eu vou diminuir aqui, correto? Aí, deixa eu botar na outra canetinha, que fica melhor, peraí. Olha só, vai ficar aqui entre parênteses 21 elevado a 3, porque eu vou diminuir, elevado a 4. Ó, coloca lápis aqui embaixo. Deixa eu tirar essa parte vermelhinha aqui, para não confundir. Ok? Por que que ficou 21 elevado a 3, professora? Aqui dentro, nós temos potências da mesma base. Como é divisão, eu tenho que diminuir. 5 tira 2, fica 21 elevado a 3. Sendo que esse resultado está elevado a 4. Quando eu tenho dois expoentes, eu multiplico 3 vezes 4, 12. Bota aí na letra D o expoente 12. Nós resolvemos o que estava dentro do parênteses e o resultado eu multipliquei por 4. Ok? Na número 4, não é para fazer a potência, não. Você só vai me dizer se o resultado é positivo ou negativo. Como que você vai saber? Pelo expoente. Lembra a regrinha? Expoente ímpar, negativo. Expoente par, positivo. Ok? Ok. Ímpar é negativo, tia? Expoente ímpar, negativo. Expoente par, positivo. Letra A, expoente ímpar, Negativo. negativo. Tia, pode botar só o sinal do negativo? Pode. Letra B, expoente par, resultado o quê? Positivo. Letra C, expoente par, Positivo. fica positivo. Porém, ó, uma observação importante. O sinalzinho está do lado de fora. Quando o sinal está do lado de fora, a gente não tem regrinha, a gente só repete. Então, vai ficar negativo. Essa regrinha que a gente acabou de fazer só funciona quando o sinal está dentro do parênteses. Quando o sinal está fora, a gente apenas repete, tá? Na letra D, expoente ímpar, resultado Negativo. negativo. Apenas a letra C tem aí uma pegadinha, tá? Se o sinal estiver do lado de fora, a gente apenas repete.
Número 5. Com a ajuda dos pais, Fabiano montou uma árvore genealógica de sua família. Escreva na forma de potência 2 a quantidade de avós e de bisavós que Fabiano tem. Bem, vamos contar quantas avós. Só um minuto. Ó, a avó, São duas. avós, na verdade, avós, né? É o casal. Tem 4, Dois né? casais e 4 avós. E bisavós, de 4 em 4, ele tem 8. Então, a gente tem que escrever uma potência na base 2 com esse resultado. Os avós têm que ser igual a 4, correto? Então, uma potência de base 2 para dar 4 é 2 elevado a 2. E os bisavós? São 8, né? 2 elevado a quanto que dá 8? 2 elevado a 3. Só isso. Ele queria que a gente contasse o total de avós e o total de bisavós. Total de avós, 4. Então, a potência de base 2 para dar 4 é 2 elevado a 2. O total de bisavós, 8. A potência de base 2 para dar 8, 2 elevado a 3. No número 6, vamos calcular a potência normalmente. Vamos lá para a gente finalizar. Aqui nós temos expoentes negativos. Então, olha só. Semana que vem eu explico o que a gente faz quando são expoentes negativos, ok? E a gente faz o número 6 e 7, que já deu meio-dia, tá? Porque se eu for explicar essa matéria para a gente poder fazer, vai demorar um pouquinho. Ok? Copia aí o número 5. Semana que vem a gente continua. Aliás, na próxima aula, acho que tem mais uma aula essa semana, não sei. Então, copia tudo direitinho, todo mundo já copiou. Quem copiou, muito obrigado pela participação. Até a próxima aula, se cuida. Quem não copiou, eu vou ficar aqui na tela mais um minutinho, porque tem pouquinha coisa. Tá bom? Beijinhos. Beijo, professora. Tchau, tia. Tchau. Tchau. Tchau, tia. Obrigada por hoje. Nada. Obrigada a vocês. Tchau, professor. Tchau. Ok, tchau. Tchau, tia. Tchau, beijinhos. Todo mundo já copiou, vou finalizar, tá? Tchauzinho.